Programa da Fé. De volta à palavra original. Ouvintes, irmãos e irmãs, que o nosso grande Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aos Romanos, capítulo 6, no versículo 3, diz assim: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Preciosos irmãos, irmãs e ouvintes, povo de Deus, este tema, por que batizar em nome de Jesus Cristo? Agora todos sabem, todos gostam, principalmente aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, sabem que Israel é um tipo da igreja. Há muita semelhança. Por exemplo, Israel teve a sua saída do Egito, viajou pelo deserto e possuiu a terra prometida. Então Israel teve 3 etapas: a saída do Egito, a viagem pelo deserto e a posse da terra prometida. Então, em Gênesis, capítulo 12, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para que a terra que eu te mostrarei. A igreja também, ela tem 3 etapas. O primeiro, a saída de Israel do Egito, representa a justificação da igreja. Aos Romanos, capítulo 5, diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez justificada pela fé, a fé na palavra, ela leva as pessoas a serem batizadas. Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A viagem pelo deserto representa a santificação da igreja. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Uma vez o homem santificado, a mulher santificada, separada, então é reconhecido como filho e é batizado com o Espírito Santo. Segunda carta aos Coríntios 6, 17 e 18. Pelo que sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. E uma vez filho, ele é batizada com o Espírito Santo. Aos Gálatas, capítulo 4,
versículo 6. E porque sois filhos de Deus, enviou. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que chama Abba, Pai. Então a promessa para Israel foi uma terra prometida. E a promessa para a igreja é o batismo do Espírito Santo. São Lucas, no capítulo 24, versículo 49, diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Israel teve uma liderança humana, que foi Moisés. A igreja também teve uma liderança humana, Deus manifestado em carne, Jesus. Agora, Jesus Cristo, era 100% homem e 100% Deus. A semelhança não para só em relação a Israel, mas em relação à liderança. Pois Moisés foi um tipo de Cristo também. Moisés, exemplo. Moisés foi caçado quando criança por Faraó. Jesus foi caçado pelo rei Herodes. Moisés foi o libertador de Israel da escravidão do Egito. Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Moisés foi um legislador, recebendo a lei lá no Monte Sinai. Jesus desce do Monte da Tentação com a lei mais endurecida do que quando Moisés o apresentou. Então Moisés trouxe a lei, o primeiro testamento. Jesus trouxe a graça, o Novo Testamento. São João capítulo 1, 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Moisés foi o mediador de Israel. E quem é o nosso mediador? Na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E aos Hebreus, capítulo 9, 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Agora, ouvinte, uma coisa muito interessante e bastante profunda. Para Moisés ser o mediador de Israel, o povo de Israel, foi batizado em Moisés. Preste atenção. Primeira carta aos Coríntios 10, 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Vocês captaram? Eles foram batizados em Moisés, porque Moisés foi seu mediador. Agora, se eles foram batizados em Moisés, a igreja, ela não é batizada na Trindade.
invocando o Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos apreço por esses títulos. Nós temos apreço por esses ofícios de Deus. Mas Jesus não mandou repetir a ordem. Jesus mandou usar o nome. E eles, Israel, foi batizado em Moisés. A igreja, ela é batizada em nome de Jesus Cristo. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, 1 ao 3, que diremos, pois, permanecemos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, se Israel teve 3 etapas, ouvinte: a saída do Egito, a justificação da igreja, a viagem pelo deserto, a santificação da igreja, possuindo a terra prometida, a igreja possuindo a sua promessa, que é o batismo do Espírito Santo. Então, na saída do Egito, eles foram batizados em Moisés, seu líder, seu libertador, seu mediador. Que coisa! Eles foram batizados em Moisés. A igreja, ela tem como líder o Senhor Jesus Cristo, que foi o seu libertador, seu mediador. Portanto, a igreja é batizada em Jesus Cristo. Gálatas 3, 27. Porque todos se batizam em Cristo e revestem de Cristo. Quer dizer, se confiam, se batizam, confiam, se revestem do poder de Cristo. Portanto, a igreja é batizada em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e não invocando, e não repetindo as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Você, por exemplo, não expulsa demônios usando o título Pai, Filho e Espírito Santo. Você não cura os enfermos usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Você não pode receber nada, porque você tem que pedir em nome de Jesus Cristo. Então, para expulsar demônios, São Marcos 16, a partir do verso 17, para curar os enfermos, para pedir algo a Deus, tem que ser em nome de Jesus Cristo. Está escrito em João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Então, se para tudo isso precisamos do nome, para a remissão dos pecados também precisamos do nome. Para sermos perdoados os nossos pecados, precisamos do nome. Atos capítulo 2, 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ainda Atos 10, 43. A este dão testemunhos todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E ainda em João, na primeira carta, capítulo 2, verso 12, filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vós são perdoados os vossos pecados. Meus ouvintes, eu quero alertá-los, eu quero dizer a todos a mesma coisa que Ananias disse, então para Paulo, vencido, derrubado do seu cavalo,
perseguidor da igreja, e agora ia padecer pelo nome de Jesus Cristo, sendo o apóstolo dos gentios. Ele ouve de Ananias o que você vai ouvir agora da minha boca. Atos capítulo 22, versículo 16, diz assim: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Invocando o nome do Senhor. Não é invocando o Pai, Filho e Espírito Santo, não. É invocando o nome do Senhor. Qual é o nome do Senhor? Eu te pergunto. É Senhor Jesus Cristo. Em São João capítulo 13, verso 13. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Olha, portanto, está muito claro ainda o batismo original, o batismo apostólico, que a igreja verdadeira foi batizada nos seus tempos primórdios, e que a grande meretriz de Apocalipse 17 mudou no ano 325. Mas Deus restaurou esta verdade para a igreja preparar, para ser preparada uma noiva, sua noiva, para o arrebatamento. Agora, se você faz parte desta noiva, se você quer o seu arrebatamento, então se batize. Peça o seu batismo. Qual é o batismo original? Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o batismo verdadeiro, da igreja verdadeira, da igreja dos apóstolos, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, nesta unção maravilhosa, vamos ouvir a parte do hino Somente Crer, e oraremos por todos. Senhor nosso grande e amado Deus, todos usam o seu nome para expulsar demônios, usam o seu nome para curar os enfermos, mas não querem o seu nome no seu batismo. Olha, se você quer ser perdoado dos seus pecados, você precisa se arrepender e receber o nome do Senhor Jesus Cristo no seu batismo. Porque em Atos 10:43, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E este nome é o Senhor Jesus Cristo. Este nome é Salvador. Este nome é perdoador. Este nome é curador. Este nome é libertador. Seja liberto, seja liberta de todas as enfermidades, de todo mal que te atrapalha, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém.
Ouvintes, você que quer nos visitar, o nosso tabernáculo em Guarapuava fica na Rua Pedro Michalovski, número 51, bairro Bom Sucesso, e os cultos todos os domingos às 18 horas. Peça seu batismo em nome de Jesus Cristo. O número do pastor Eliseu de Carvalho é o 999-313791. Eu vou te batizar aonde você morar, te dar assistência, te dar a Santa Ceia certa, vinho puro, com pão asmo. Peça seu batismo. E em Cantagalo, temos o Tabernáculo da Fé, que fica na Rua Pedro Michalovski, que fica na Rua Augusto Thomas, 57, ao lado da Refrigeração Oliveira, próximo ao Trevo da Áurea. Culto todos os sábados às 19 horas. E assim, ouvintes, chegamos ao final deste programa. Volte nos ouvir amanhã, neste mesmo horário, com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Você acabou de ouvir o Programa da Fé. De volta à palavra original. Entre em contato com o pastor Eliseu de Carvalho no número ou no WhatsApp DDD 42 999 31 37 91 ou nos faça uma visita no Tabernáculo da Fé na Rua Pedro Michalovski, número 51, bairro Bom Sucesso, na Rua do Mercadão de Peças 2000, atrás do Banco Cicobi. Cultos todos os domingos às 18 horas. Tabernáculo da Fé. De volta à palavra original. Volte a nos ouvir amanhã, nesse mesmo horário, com a fé no Filho de Deus. A fé que vence o mundo. Somente crer. Programa da Fé. De volta à palavra original. Um oferecimento da Igreja Tabernáculo da Fé.